Neste terceiro bloco, já nos anos 1990, veremos o periódico Literatura, Revista do Escritor Brasileiro, e também veremos o grupo Espiral. Então, Literatura, Revista do Escritor Brasileiro, nasceu em Brasília em janeiro de 1992. A iniciativa de criação partiu de Newton Maciel, que à época morava no Distrito Federal. Até o número 23, relativo ao segundo semestre de 2002, a revista foi impressa na capital da República. A partir de então, do número 24, passou a se editar em Fortaleza. Trazia entrevistas, artigos e ensaios de literatura, além de poemas, contos, etc. Esse exemplar, por exemplo, da foto que eu trouxe aí para vocês, na edição de número 31, há uma entrevista com o saudoso Ayrton Monte. Então eu trouxe um representante do grupo, e claro, não poderia ser outro senão o também saudoso Newton Maciel. Então Newton Maciel nasceu em Baturité em 30 de janeiro de 1945 e faleceu em Fortaleza em 29 de abril de 2014. Formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. De 1977 até 2002 morou em Brasília, onde trabalhou no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em Fortaleza foi um dos fundadores da revista O Saco, de 1976. Então, nós já tratamos dessa revista. Editor de 1992 até 2008, a revista Literatura, Revista do Escritor Brasileiro. Alguns de seus contos e poemas foram publicados em esperanto, espanhol, italiano e francês. Em 1993, seu romance O Cabra que Virou Bode foi transposto para a tela pelo cineasta Clébio Ribeiro. Organizou com Glauco Matoso a antologia Queda de Braço, uma antologia do conto marginal, 77. Entre as diversas coletâneas das quais participou, incluem-se Quartas Histórias, que é de 2006, 15 Contos Brasileiros, que é de 2007, em edição bilíngue espanhol-português, e Capitu Mandou Flores, de 2008. Entre suas obras publicadas incluem-se, aqui são apenas algumas, há muitos mais: Itinerário, contos de 1990, Tempos de Mula Preta, também de contos de 1981, A Guerra da Donzela, que é uma novela literária de 1982, Punhalzinho Cravado de Ódio, contos de 86, Estaca Zero, que é um romance de 87, Os Guerreiros de Montemor, um romance de 88, O Cabra que Virou Bode, já fiz referência a ele, que virou filme, romance de 1991, As Insolentes Patas do Cão, contos de 1991, Os Varões de Palma, romance de 1994, Navegador, um livro de poemas de 96, e Os Luzeiros do Mundo, romance de 2005, A Leste da Morte, outro livro de contos de 2006, e Sob as Manhãs, que é um livro que reúne vários gêneros, entre elas crônicas, que é um livro de 2014. Então eu trouxe um texto do autor, um conto, uma crônica que foi publicada em um dos jornais da cidade e chama-se Um Homem Bom. Vamos a ele. Imaginei algumas mortes para o gato que vivia conosco. Não desejei nenhuma delas. Aliás, nunca matei animais. Não passei por nenhuma fase de sadismo. Pelo contrário, sempre fui um menino bonzinho. Não sei explicar o porquê daqueles pensamentos macabros.
Provavelmente meu apego ao animal me fez temer sua morte. Ora, quem nunca pensou na morte da mãe, do pai, de um filho? A primeira morte de Breno, gato, se dava a pedrada. Um vagabundo passava pela calçada. Por esta ou por aquela razão, o gato que dormia junto ao muro se espantava. Irritado, crianças e mulheres sempre evitam passar perto dele. O mendigo atirava a primeira pedra. Atingido na cabeça, o animal morria. A segunda morte parecia mais trágica. Batiam à porta da casa. Queriam falar comigo, sem demora. Eu corri e abri a porta. O homem me agarrava enquanto o outro entrava. Num segundo, imaginava incontáveis significações para aquilo. Assalto, vingança, loucura. E ouvi um miado medonho, feito um grito de dor. Tentando desvencilhar-me do bruto, vi a cabeça de Breno pendurada em uma das mãos assassinas e um facão ensanguentado na outra. Ele andava comendo meus pombos, rosnava o mandante do crime. A terceira morte de Breno me deixava perplexo e não furioso, indignado como das outras vezes. Alguns vagabundos conversavam lorotas diante da nossa casa. O guarda dormia no peitoral da janela e eu, na sala, fazia de conta que não via nada. Um dos vadios fazia a pergunta maligna: quem tinha coragem de enforcar o bichano? Uns pediam dinheiro, outros cachaça. Eu passeava pela sala, os olhos atentos. Súbito, o próprio autor da ideia de morte agarrava o pobre Breno pelo pescoço. Fazia força. O gato esperneava, miava, contorcia-se, e a vida lhe sumia. Aparvalhado, eu permanecia mudo ao olhar para o morto e seu matador. E por que não reagir, não socorrer o gatinho? A quarta morte de Breno não acontecia. Chegava-me a notícia de um suicídio. Eu me inquietava, queria saber o nome do morto. Pronunciava o nome do gato, ou eu apenas supunha ouvi-lo. Porém não desesperava nem saía do lugar. Perguntava como se dera a morte e quais os motivos dela. Falavam de tiro, queda, fogo. E eu imaginava essas mortes. Tiro no coração? Mas com que mão? Se a minúscula pata de Breno mal conseguia empunhar um pequeno osso. Na rua, lamentava o fim de mais um vagabundo. Então não fora Breno? Você está ficando louco? Breno morreu, porém sua verdadeira morte nunca imaginei. Sou um homem bom. Então eu trouxe aqui alguns comentários, as impressões de leitura que eu tive, diante desta crônica, porque estamos sim diante de uma crônica, assim denominado texto literário breve, frequentemente narrativo, de trama quase sempre pouco definida e motivos geralmente extraídos do cotidiano imediato. Como Rubem Braga, mestre do gênero, também há em Newton Maciel a epifania do cotidiano. Essa frase foi dita e repetida por vários estudiosos da obra de Rubem Braga, A epifania do cotidiano. Quer dizer, uma percepção poética e até espiritual do dia a dia. Os escombros do dia a dia, o alumbramento, descobrir o novo, ou uma maneira nova de olhar para o velho. Mestre do texto curto, Newton inicia com uma frase chocante. Imaginei algumas mortes para o gato que vivia conosco. Então ele logo desconstrói a ideia que ele nos passa. Então ele fala da distância entre o verbo imaginar e o verbo querer, logo estampando a frase que retorna no final. O narrador é um homem bom. Na primeira frase, um menininho bom, e no final, um homem bom. Apesar de tratar de um tema ligado à violência, quer dizer, a morte de um animal, o texto é leve, beirando o nonsense. Nesse processo, o leitor não é poupado do riso em trechos que descrevem as possibilidades de morte do gato do narrador, como no trecho em que um dos imaginados assassinos do bichano explica sua ação condenável. Ele andava comendo meus pombos. O riso diante de uma cena truculenta se explica pela catarse, ou seja, pelo alívio de saber que é apenas fictícia a morte do bichano. Então, nessa desconstrução da primeira frase, nós percebemos que está no terreno do imaginário, ele apenas imaginou, não aconteceu.
Então, aí há um alívio, né, no leitor. Para além disso, é o absurdo das cenas, né, o nonsense das motivações para a morte do animal que nos deixa afastados do horror da morte. Em suma, o texto selecionado mostra um pouco do quão genial foi Newton Maciel em seus textos. Ok? Então, com esse comentário, passamos para um novo grupo dos anos 1990, que foi o Grupo Espiral. Então, a revista Espiral apareceu em 1995, sob a coordenação geral de Beatriz Alcântara, secundada por Dimas Macedo, que vocês veem aí na foto, Márcia Arbex, Marli Vasconcelos, que vocês também veem na foto, e Francisco Nóbrega. A revista foi criada fora do ambiente universitário por escritores que sentiam falta de um veículo de publicação dos seus textos literários e acadêmicos, como os poemas, contos, crônicas e artigos. Foram publicadas 5 revistas entre os anos de 1995 e 2000. O primeiro número trouxe as seções intituladas Poesia, Conto, Ensaio, Homenagem, Entrevista e Livros. Os contos eram de Inês Figueiredo, Lena Omundsen, Joyce Cavalcante, Érica Omundsen Pessoa e Nilce Costa e Silva e Newton Maciel. No segundo número, a revista passou a ter o subnome Revista de Literatura e apareceram outras seções: Crônica, Glossário, Memória, Artigo e Centenário. Deu-se então a expansão do leque de colaboradores, que passou a contar com autores de outros estados. Os nomes do editor, coordenador geral e dos membros do conselho editorial foram se revezando ao longo das edições. Publicaram como convidados Arthur Eduardo Benevides, Aila Sampaio, Fausto Nilo, Linhares Filho, Adriano Espínola, Eduardo de Ataí de Menezes, Horácio Dídimo, Luciano Maia, José Alcides Pinto, Dina Avesque, Sânzio de Azevedo, Pedro Henrique Saraiva Leão, Carlos Dauge, Paulo de Tasso Pardal, Fernanda Benevides, entre outros. A proposta do grupo que organizava a revista era abrangente, não se limitando a divulgar apenas somente obras literárias dos membros do grupo, chegou a realizar eventos como algumas rodas de poesia na Bienal do Livro. Então eu trouxe aqui uma representante do grupo, que foi a Beatriz Alcântara. Então, Maria Beatriz Rosário de Alcântara nasceu em Fortaleza em 9 de fevereiro de 1943. Viveu em Portugal até os 19 anos. É graduada em Letras pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Literatura pela Universidade de Brasília. Professora adjunta de Língua e Literatura Francesas da Universidade Estadual do Ceará. Membro da Academia Cearense de Letras, cadeira número 16, da Academia de Letras e Ciências de São Lourenço, cadeira número 70, e da Academia Fortalezense de Letras, cadeira número 20, da qual foi uma das fundadoras. Ex-diretora do Teatro José de Alencar de Fortaleza, e foi editora de todos os 7 números da revista Seara de Literatura e coordenadora geral dos 4 primeiros números da Espiral, revista de literatura. De 1990 a 1991, escreveu uma página semanal sobre literatura no jornal O Povo, intitulada Companhia do Escritor. Entre as obras que publicou incluem-se O Outro Lado do Olhar, contos de 1988, La Parruque, teatro de 1992, Daquém da Além-Mar, livro de contos de 93, Água de Pedra, poesia de 1997, O Portal e a Paisagem, também poesia de 99, Amor nos Trópicos, de 2000, Raízes do Tempo,
Poesia de 2001 e Palavras Cúmplices, Versos e Ensaios de 2009. Então aqui eu selecionei um poema da autora, aliás, muito bonito, chamado Morbidez. Então vamos aí dar uma lida e depois vamos aos comentários, né? Morbidez. Encontrei-te outra vez, triste e sombria, correndo solitária e cruel dos áridos campos do cinza. Encontramo-nos na destimidez dos teus passos gélidos, tingidos de fel, a confundirem-se na traça com os anjos da noite. Encontrei-te morbidez, uivando verdades e volúpia ao ritmo irreprimível das outonias rajadas de vento a volatizarem célula após célula. Encontramo-nos sobre a palidez tenebrosa e jovem, em boda só compatível de celebração na crueldade de teu frio tumular. Encontrei-te morte, e não era ainda minha vez. Então vamos aí aos comentários. Trata-se o texto de uma elegia, como anuncia o título. Mais propriamente, trata-se de um poema tumular, né? Ela vai aqui nos falando de mortes. O tema são os encontros com a morte, também chamada de morbidez no poema. No entanto, trata-se da morte de outrem, né? De outros, pois ainda não chegara a vez do eu lírico. A morte personificada aparece solitária e cruel a correr nos áridos campos do cinza, a trilhar passos gélidos e a uivar verdades e volúpias. O trabalho cuidadoso da linguagem se formula pelo uso da sinestesia, tingidos de fel, frio tumular, e da literação, uivando verdades e volúpias. Vocês ainda têm aí o neologismo destimidez. Cabe destacar ainda a excelente capacidade da autora de selecionar vocábulos que componham o ambiente sombrio do encontro com a morte. Nesse pormenor destaca-se o trabalho com os adjetivos, triste, sombrio, árido, etc., com a cor cinza, e com as expressões passos gélidos, anjos da noite, outonias rajadas de vento, etc., que reforçam a sotornidade desse encontro. A esse propósito, a referência ao outono, estação em que as árvores perdem as folhas, é emblemática de um tempo de degradação, de perda do vício e da beleza, né? E mais se poderia falar ainda sobre o poema, que apesar de curtinho, né, concentra grande beleza. Então, com esses breves comentários sobre o poema Morbidez, nós encerramos aqui o terceiro bloco desta nossa 8ª videoaula.